Olá, eu sou o Cleiton Mello e esse é o CompraCast, um programa para quem compra, gerencia e decide sobre o consumo de diesel nas empresas. Meu convidado de hoje é Sérgio Araújo, presidente executivo da ABICOM, Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, e executivo com uma larga experiência no mercado de combustíveis do Brasil. Seja bem-vindo, Sérgio. Boa tarde, Cleiton. É um prazer e uma honra estar aqui batendo esse papo com você para um assunto que é tão importante para aqueles empresários que, de alguma forma, atuam aí na cadeia de suprimento de diesel e de combustíveis de um modo geral. Legal, a honra é minha, Sérgio. Muito obrigado por você estar aqui e por ajudar a nossa audiência a compreender um pouco melhor esse mercado, né? Sérgio, eu queria começar com você contando um pouquinho mais sobre a tua trajetória, como é que você chegou até a ABICOM. Eu sei que é longa, se você quiser você pode encurtar um pouquinho, mas falando um pouco da tua trajetória até a ABICOM. Bom, vamos lá, Cleiton. Eu sou engenheiro químico de formação, depois fiz mestrado na área de logística, na área de economia também, engenharia econômica. Trabalhei na indústria química durante uns 10 anos e depois acabei entrando nesse mercado aí de óleo e gás, passando por diversas distribuidoras. Comecei na Atlantic, passei por Ipiranga, pela Esso, pela Repsol e depois, finalmente, pela Ali, né, onde me aposentei em 2017. Nessas empresas distribuidoras, eu ocupei diversas posições na área comercial, área de marketing, de pricing, né, área de logística, transporte. E no finalzinho, na Ali, uma das minhas atividades era a importação de combustíveis, foi quando abriu o mercado. E ao me aposentar, eu achei que ia curtir a praia, curtir os netos, mas eu recebi um convite dos importadores, em função da minha experiência, para estruturar uma associação, né, pela minha experiência também como vice-presidente do Sindicom, como fui durante uns 8 anos. Me pediram para estruturar a Associação dos Importadores e, uma vez estruturada, me pediram para tocar. Então, foi assim, né, que eu acabei entrando na ABICOM e tenho orgulho de estar na ABICOM desde o início, né, desde outubro de 2017. Uau! Ou seja, você, além de estruturar a associação, tem presidido a associação desde a fundação dela. Sim. Se você olhar lá nos registros da Junta Comercial, você vai ver que ela foi registrada em julho de 2017, mas efetivamente operando começou com a minha participação em outubro de 2017. E esse mercado de importação de combustíveis mudou muito, Sérgio, de 2017 para cá? Mudou sim, Cleiton. Você vai lembrar que... Por que foi criada a ABICOM, né? O que motivou a ABICOM? A Petrobras, historicamente, era responsável pelo fornecimento de 100% ou quase que 100% do diesel, da gasolina, dos derivados de petróleo. As refinarias da Petrobras não tinham capacidade para atender a demanda. No entanto, ela vendia os produtos das suas refinarias e fazia a importação dos volumes complementares. Apesar de ser um mercado já aberto, mas como ela praticava durante muitos anos preços artificialmente baixos, não havia um estímulo para que tivesse essa atividade de importação por agentes privados. Em 2016, no governo do Temer, sem politizar, mas só contando como história, né? O Temer colocou lá o Pedro Parente como presidente da Petrobras, num momento em que a Petrobras estava bastante endividada, e uma das ações de choque para reverter o resultado da empresa foi, primeiro, deixar de assumir o compromisso de ser o único fornecedor no Brasil, e, segundo, praticar preços alinhados ao mercado, como deve ser, já que nós estamos falando aí de commodities. Então, em final de 2016, a Petrobras, primeiro, ela não necessariamente acatava 100% dos pedidos das distribuidoras e vendia, como compromisso dela, até assinado em fatos relevantes, registrados, de que venderia os seus produtos nunca abaixo do preço de paridade. Então, com isso, as distribuidoras tiveram a necessidade de desenvolver
fornecedores alternativos, que nesse caso é a importação. Então foi assim que gerou essa necessidade da atuação de agentes importadores e eles sentiram a necessidade de se organizar, né? Ter aí uma associação que defendesse seus interesses e por isso foi criada a Abicom. Você mencionou preço de paridade. Eu acho que é muito importante para a nossa audiência esclarecer exatamente o que a gente chama de preço de paridade de importação e por que ele é tão importante para o bom funcionamento do mercado. Bom, preço de paridade é o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, que um país que é dependente da importação de uma commodity precisa precificar considerando a melhor alternativa para o seu comprador. Então, você imagina que, no caso do óleo diesel, as refinarias brasileiras, as refinarias nacionais, elas têm a capacidade de produzir e atender em torno de 70% a 75% da demanda. Os outros 25% ou 30% necessariamente têm que ser comprados de outros produtores. Ou seja, necessariamente tem que importar. Então, por que eu, Petrobras, que tenho a refinaria nacional, vou vender um produto por um preço abaixo da melhor alternativa para o meu cliente? Não faz nenhum sentido, nós estamos falando de commodity. Então, é natural que num país dependente da importação de commodity, a precificação seja feita com base na melhor alternativa do comprador, que é a paridade para a importação. Ou seja, a distribuidora que quer comprar um volume de diesel que um produtor nacional não tem condições de fornecer, ele vai ter que ir no mercado internacional comprar esse produto, pagar o frete, pagar todos os custos logísticos para internar esse produto, inclusive armazenagem no porto de destino, transporte até o seu ponto de consumo. Isso nós chamamos de PPI, paridade para a importação. E, na minha visão, é a forma mais inteligente de se precificar. A gente poderia dizer que se uma empresa vende os seus produtos abaixo do preço de paridade de importação, ela está ofendendo, está destruindo o valor, deixando o valor na mesa. E se ela está vendendo acima dos preços de paridade de importação, ela está correndo risco de perder mercado porque ela está vendendo acima de um preço que os seus clientes podem comprar de outra empresa. Muito interessante essa tua colocação, Cleiton, porque, de fato, se uma empresa ela vende abaixo da melhor alternativa do cliente, como dizem os economistas, ela está deixando dinheiro sobre a mesa. Né? Se a gente está falando, por exemplo, de Petrobras, que tem uma participação do governo, né, na sua propriedade, é uma empresa de capital misto, o governo pode até, como política pública, não praticar o preço adequado e subsidiar para o consumidor. Mas quando a gente tem que lembrar que existem também, né, investidores e acionistas que são privados. Então, para esses acionistas, a visão deles, quando ele vem aí a Petrobras vendendo diesel, como hoje, aí 10% abaixo da paridade de importação, ela está deixando dinheiro sobre a mesa. Ou seja, se a Petrobras, as refinarias da Petrobras venderem o produto ao mesmo preço que a paridade de importação, ela vai conseguir vender 100% do seu volume, vai maximizar o seu resultado. E quando vende acima, se o mercado está aberto, se existem outros players, ele pode sim perder uma fatia do seu mercado, perde o market share. Você poderia nos ajudar a entender um pouco melhor como é que é feita a precificação do diesel? Porque a gente tem... você trouxe uma informação muito importante, que é de 25% a 30% do diesel consumido no Brasil é importado. Essa é uma participação muito relevante. Nós temos não só mais a Petrobras como refinador doméstico, mas temos alguns outros refinadores privados no Brasil, muito em função de um programa de desinvestimento que ocorreu na administração anterior, em que algumas refinarias foram vendidas. E, além disso, parece que o diesel também tem outros componentes. Quer dizer, será que
Você pode nos ajudar a compreender um pouco melhor como é que essa precificação é feita? É interessante conhecer, né? Hoje, no Brasil, os combustíveis líquidos eles não são puros, nem gasolina, nem diesel. A gasolina, como todos sabem, e o governo tem falado muito aí, tem o E30, onde a gente tem 30% do etanol anidro misturado com a gasolina fóssil. E no caso do diesel, é o que nós chamamos do B15. Nós temos 85% de óleo diesel e 15% de biodiesel, que tem uma precificação, né, esses 15% do biodiesel, ele tem uma precificação de mercado, né, muito dependente do preço do óleo do soja, que é a matéria-prima predominante. Não é única, mas é a matéria-prima predominante na produção do biodiesel. E na questão do diesel, na parcela fóssil do diesel, que é 85% do diesel que o consumidor consegue comprar, também tem variação. Se esse consumidor está numa região onde predomina o fornecimento de uma refinaria da Petrobras, na maior parte do tempo, esse preço vai estar artificialmente baixo, ou seja, ele está abaixo da paridade de importação. Se ele está numa região onde existe a presença de uma refinaria privada, como é o caso, por exemplo, da Bahia ou do Amazonas, né? Na Bahia tem lá a Selen, que é a refinaria que era da Petrobras, a Relan, Landulfo Alves, que foi privatizada e que faz atualização do preço, tanto do diesel que ela produz quanto da gasolina, semanalmente, natural, que acompanha a paridade de importação, né? Lembrando que o seu principal insumo da refinaria é petróleo, que também tem volatilidade no seu preço. Então, é natural que ela faça esses ajustes semanais, como a REAN, no Amazonas, também faz. E um outro fornecedor, um outro grupo de fornecedores, além das refinarias Petrobras e das refinarias privatizadas, são os importadores, né, que estão aí nos principais portos, chegando navio todo dia, né? Então, Porto de Itaqui, Porto de Suape, Porto de Paranaguá, que está chegando, em Santos, aqui em São Paulo também, chegando com frequência produto importado que, naturalmente, tem um preço diferente do preço das refinarias nacionais. Tentando entender um pouco melhor a influência dos preços da Petrobras, você trouxe um elemento muito importante, que é essa questão da regionalização da influência dos preços da Petrobras, dos preços das refinarias privadas e do preço do diesel importado. Pelo que você está trazendo para a gente, em primeiro lugar, a Petrobras sozinha não consegue abastecer todo o mercado. Ou seja, existe uma participação muito importante do mercado, uma parcela importante do mercado, que é precificada de uma maneira completamente independente da Petrobras. É o percentual das refinarias privadas, que, pelo que você nos diz, seguem muito mais um preço de paridade de importação com muito mais frequência, com ajustes muito mais frequência de preços do que da própria Petrobras. E nós temos o volume de diesel importado. Nas geografias onde a Petrobras tem menos refinarias, ela tem menos influência e, portanto, o grande consumidor de diesel pode esperar uma volatilidade maior de preços? Sim. É muito fácil isso. É até interessante, eu recomendo àqueles que têm maior curiosidade, né, de dar uma olhada no mapa do Brasil e clicar ali no Google posicionamento das refinarias brasileiras. A gente vai ver uma concentração muito grande das refinarias nas regiões sul e sudeste. Se a gente vai... Então, já existe essa concentração das refinarias na região sul e sudeste. Se a gente vai para a região nordeste e norte, são poucas refinarias. A gente tem uma refinaria na Grande Salvador, ali, como eu falei, que é privatizada. Tem uma outra refinaria em Suape, né, no estado de Pernambuco, e uma pequena refinaria lá em Amazonas, que é a REMAN. Tem também uma outra pequena no Rio Grande do Norte, né, antiga refinaria da Petrobras, que hoje é da Brava, mas com capacidade bastante reduzida. Então, eu vejo e tenho colocado isso de uma forma muito clara e transparente, de que o consumidor que está localizado na região sul e sudeste, ele tem o seu preço
predominantemente orientado pelos preços praticados pela Petrobras. Naturalmente. No entanto, aqueles que estão na região norte e nordeste, eles estão sujeitos a uma volatilidade maior, porque os preços têm sido atualizados. Quando de refinaria privada, semanalmente, normalmente nas quartas-feiras os preços são atualizados, e se depende de produto que chega nos seus portos, né, os produtos importados, eles estão sendo atualizados a cada hora, a cada dia, porque depende de câmbio, né, depende da cotação das commodities. Então, de fato, existe essa diferença no tratamento de preço em função da região. É importante que aquele que consome, que compra óleo diesel, fique atento. Uma estratégia de compra de um consumidor localizado aqui no estado de São Paulo pode, eu diria que deve ser diferente daquele que está na Bahia, que está no estado de Pernambuco, que está no estado do Maranhão, no Pará. Então, no que está no centro-oeste, né, aí a gente vê a questão aí do agro, que é bastante demandante de óleo diesel, ele tem que estar atento. Uma parte do seu produto pode estar vindo de refinarias da Petrobras, uma outra parte pode estar descendo do porto de Itaqui, por exemplo. Então, é importante. E como essa diferença entre a paridade de importação e o preço praticado pelas refinarias da Petrobras varia, né? Uma vez que a Petrobras tem, eu não sei exatamente, mas a gente deve ter aí mais de 100 dias que a Petrobras não mexe nos seus preços de óleo diesel. E nesse período houve uma volatilidade muito grande, tanto no preço do diesel no mercado internacional, como também no câmbio, né? Nós já tivemos aí o dólar valendo R$6, hoje está em torno de 5,30, 5,40. Isso altera os seus preços, necessariamente altera ou exige uma repassada no planejamento de suprimento de como comprar e como precificar o óleo diesel. Você mencionou diesel refinado domesticamente pela Petrobras, diesel refinado domesticamente por refinarias independentes privadas, você mencionou diesel importado, você mencionou o biodiesel, você acabou de mencionar um outro elemento que acaba influenciando muito o preço do diesel, que é o próprio câmbio. E é uma excelente oportunidade para a gente falar de um outro elemento, que é logística, né? Como é que você vê o impacto da logística nos preços do diesel? E aí eu queria que você comentasse um pouquinho especificamente dos seus associados, desse percentual relevante de diesel importado. Como é que a logística impacta diferentemente essa cadeia de abastecimento do diesel importado em relação à cadeia de um diesel refinado domesticamente pela Petrobras, por exemplo? Bom, eu diria que é fundamental que se tenha atenção para a logística. E é importante que tem que estar olhando no dia a dia, porque os fluxos logísticos, a partir da privatização das refinarias que aconteceu, como você falou aí, da venda de ativos da Petrobras, mudou completamente. Então, você vê, eu vou dar um exemplo aqui, tem momento em que um grande consumidor que está no oeste baiano, por exemplo, que naturalmente compra produto da refinaria da Selen, ele pode ter vivendo um momento que o preço da Petrobras na refinaria de Betim, por exemplo, seja tão mais baixo que compensa ele pegar o caminhão dele, ao invés de ir lá em Salvador buscar o diesel, ele ir para Betim, ele ir para andar muito mais, mas que fica, no final das contas, mais barato, né? Então, é muito importante que tenha atenção para esse componente de custo, que é o custo logístico, né? Você pergunta sobre a logística do produto importado. Naturalmente, eu diria que os fluxos do produto importado eles estão um pouco estabilizados, ou seja, o produto que chega no Porto de Itaqui, que é um dos principais portos de entrada de óleo diesel importado, esse atende ali o mercado do Pará, atende o mercado natural do Maranhão, vai até Piauí, né, Teresina, tem um modal, tem ali facilidade de ferrovia para levar o produto para lá, mas esse produto chega também
dependendo do momento, ele chega até o Centro-Oeste. Pode chegar ali na região de Goiás, na região do Centro-Oeste também. Até Mato Grosso é possível que chegue esse produto. Um produto que entra por Paranaguá atinge o mercado do Paraná, parte de Santa Catarina, um pedacinho de São Paulo, dependendo de como está o preço, e Mato Grosso do Sul também é possível que esse produto vá para lá. Então, o que é importante é ter atenção para essas condições, ou seja, como é que está o preço do produto importado em relação às ofertas dos produtos das refinarias nacionais e está adequando aí a sua logística para que tenha uma maximização de resultado. Uma falta de atenção nesse custo logístico pode tirar um agente do mercado. Tem muito dinheiro na mesa na logística, né? Tem muito dinheiro na mesa. Sérgio. Tem muito dinheiro na logística, tem muito dinheiro nos impostos também, mas isso é assunto para um episódio que a gente vai gravar muito em breve. Mudando um pouquinho a discussão sobre o diesel, depois que ele chega no Brasil, eu queria conversar um pouquinho com você sobre de onde vem esse diesel importado, né? A gente tem escutado muito recentemente a relevância, como o diesel de origem russa ganhou uma relevância maior nesse mix de origens, né, de diesel para o mercado brasileiro. Você pode comentar um pouquinho a esse respeito e o quanto que essa questão do diesel russo pode ter desdobramentos positivos ou negativos, dependendo de questões geopolíticas, enfim? Bom, historicamente, o Brasil importava óleo diesel dos Estados Unidos. Né? A gente tinha aí 90%, 95% do volume de óleo diesel importado pelo Brasil vinha dos Estados Unidos, isso pelo menos até 2021, 2022 e tal. Com o surgimento do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, em que os países da União Europeia sancionaram produtos russos, deixaram de comprar, principalmente óleo diesel da Rússia, e passaram a ser abastecidos pelas refinarias americanas, houve esse desequilíbrio, né, e que provocou uma mudança de fluxo. A Rússia precisou encontrar um mercado alternativo, né, com o mesmo potencial de volume do que os países da União Europeia, né, e os Estados Unidos começou a ficar um pouco curto na sua oferta por ter deslocando o seu volume para atendimento daquele mercado lá. Com isso, a Rússia foi para buscar novos mercados, considerando até a sua dificuldade logística, né? Ela está muito mais distante do mercado brasileiro do que o Golfo americano. Nós estamos falando aí de uma diferença de 15, 20 dias de viagem. Ela teve que dar desconto. Ao dar desconto no seu produto e considerando que as refinarias russas conseguem produzir o diesel atendendo plenamente as especificações da ANP, da Agência Nacional de Petróleo, é natural que os importadores, e aí não só os associados da Bicom, mas, de um modo geral, os importadores passaram a negociar produto russo. E a gente teve aí, durante o primeiro semestre agora de 2025, usando como exemplo, a gente chegou a ter mês aí em que 80%, 75%, 80% do volume de diesel que entrou veio da Rússia. Hoje a situação está um pouco diferente, em função das sanções que estão sendo apertadas aí dos produtos, e não só de refinarias, mas também de equipamentos de transporte, de navios sancionados, né? E também em função de dificuldades lá de produção, uma vez que a Ucrânia conseguiu aí, atacar e vi ainda, se não me engano, ontem uma notícia de que a gente tem hoje 10 refinarias importantes da Rússia que estão sem capacidade de produção em função de terem recebido ataques por drones. Então, com isso, num momento em que a demanda interna da Rússia também é elevada, ela tem uma sazonalidade parecida com a nossa. Sim. Então, você tem uma demanda interna mais forte, tem uma oferta menor, é natural que o preço suba. Então, hoje a gente não tem uma condição de desconto em relação ao produto americano. E, com isso, a gente já vê, no mês de setembro, o volume de diesel que ingressou no Brasil
40% já veio dos Estados Unidos, lembrando que já chegou a ser 80% da Rússia, e somente 28% ou 29% do diesel em setembro veio da Rússia. O restante veio aí da Índia, da Arábia Saudita. Então, a gente tem... Essa situação vai ser mantida? Pode ser feita essa pergunta, né? Qual que a gente imagina para frente? É uma incógnita, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, até que ponto as refinarias americanas vão suportar aí um aumento da demanda do mercado mundial como um todo, e também como vai estar, por exemplo, a hora que acabar essa pico de consumo na Rússia e algumas refinarias conseguindo voltar a operar, como é que vai comportar a precificação do produto russo, né? Então, é uma incógnita, eu não quero me arriscar a lhe dizer se a gente vai continuar com 40% dos Estados Unidos e somente 29%, 30% da Rússia, se vai ter uma inversão. A gente tem que estar, de novo, quem atua na cadeia de suprimento de combustível tem que estar atento. A volatilidade é muito grande, esse balanço de oferta e demanda, ele muda, então a gente tem que estar bastante, todos, né, que atuam, somente aqueles que têm o seu negócio dependente do preço do diesel, tem que estar muito atento para as alternativas, tem que estar muito bem informado, buscar informações confiáveis e atualizadas para que seja feita uma aquisição ou uso da melhor forma possível. Pelo que você está dizendo, Sérgio, um grande consumidor de diesel pode ser diretamente afetado, e aqueles que estão em geografias menos influenciadas por produto da própria Petrobras tem que estar ainda mais atentos, né? Aqueles que estão mais influenciados pelo produto importado, porque pelo que você está contando para a gente pode ter uma situação de falta de oferta e, portanto, uma tendência de aumento de preço do diesel pela influência que essas questões geopolíticas podem ter no preço do diesel importado, né? Sem dúvida, sem dúvida. Um comprador de diesel hoje tem que estar atento a esses movimentos, né? Antes, algum tempo atrás, você podia pensar assim, olha, como é que está a situação da refinaria que a minha vizinha aqui vai ter parada de manutenção? Não vai? Né? Hoje em dia é diferente. Poderia ter uma preocupação, como é que está a tendência do Brent, né, do preço do petróleo. Às vezes a gente tem variação de preços, né, dos derivados diferente da variação de preço da matéria-prima, que é o petróleo, né? A gente, em função, exatamente como você colocou, desse desbalanceamento entre oferta e demanda, né? Além das dificuldades logísticas, tá? Você pensa aí que quando você tem questões geopolíticas com conflitos, em que você pode ter um canal fechado aí para passagem de navio, e o navio tem que dar uma volta maior, com isso aumenta frete, aumenta seguro, aumenta incerteza, né, de entrega. Mesmo que momentaneamente, né? E tem que ser considerado um ponto importante, quando você perguntou da diferença entre comprar de uma refinaria brasileira e de um produto importado, essa segurança da entrega. O lead time é outro. Uma coisa é você receber de uma refinaria que pode bombear, em alguns casos aqui no Brasil, a gente tem refinaria que faz bombeamento de produto diário. Então, você pode comprar hoje, mas no caso de uma importação, existe um planejamento de mais longo prazo, né, não só de planejamento, como de acompanhamento. As incertezas e riscos são maiores. E como se isso tudo não fosse suficiente, né, Sérgio? 15% do preço da nossa audiência está influenciado por óleo de soja, que não tem nada a ver com petróleo, que não tem nada a ver com questões geopolíticas, né? Eu estou falando, obviamente, como você mesmo explicou agora há pouco, da parcela de biodiesel, que é essencialmente precificada a partir de óleo de soja, né? É a matéria-prima responsável, sei lá, 80%, 85% da produção de biodiesel no Brasil. São muitas variáveis para o nosso ouvinte, para a nossa audiência poder acompanhar. É isso aí. Sérgio, estamos chegando no final. O que você diria para um CFO ou para um gestor de um grande consumidor de diesel
em relação ao que vem por aí, em relação aos riscos, ou até as suas recomendações. Eu sei que você falou, já fez várias recomendações aqui a respeito do que essas empresas precisariam estar prestando atenção, mas especialmente para quem tem que tomar a decisão, para quem tem que decidir quais são os próximos passos, qual é a estratégia de fornecimento, de quem comprar, em que momento comprar. Quais são as recomendações que você faria? Bom, a primeira recomendação que eu faço, e acredito que todos os responsáveis por compra de um grande consumidor já têm essa consciência, né? E isso varia de empresa para empresa, de negócio para negócio, setor para setor, é ter consciência de qual é o peso do custo do diesel no seu negócio. Você tem negócios que são mais dependentes em termos de custo, né, do que outros, né, mas eu acho que todos têm que ter essa atenção. E independente desse peso, é importante entender que ele é variável, a gente tem uma volatilidade muito grande. E é importante entender também que hoje, diferente do passado, a gente pode ter diversas alternativas para o fornecimento. Então, a palavra-chave na minha recomendação é informação. Informação com credibilidade e atualizada, né? Porque isso muda de uma hora para outra. Como dei no exemplo lá, um grande consumidor que está no Oeste Baiano, naturalmente ele deve estar comprando produto de uma refinaria vizinha, que está ali no Recôncavo Baiano, mas pode ser que em dado momento seja mais vantagem ele pegar o caminhão ou ir em São Luís do Maranhão comprar um diesel importado, ou se deslocar até um ponto de entrega da Petrobras que pode estar com um preço menor. E é importante também, Cleiton, como você colocou, essa questão do biodiesel. Nós estamos falando de 15% em volume, que não é 15% em preço. O biodiesel hoje, aqui em São Paulo, 1 litro de biodiesel ele custa o dobro do preço de 1 litro do diesel fóssil. Então, apesar de ter 15% em volume, em preço ele é bem maior, essa dependência. Então, é importante também fazer essa avaliação do componente renovável na mistura do diesel. Fantástico. Sérgio, como é que as pessoas podem te achar? Como é que as pessoas podem achar a Abicom? Como é que elas podem fazer para entrar em contato, saber mais a respeito da Abicom, dos associados, o trabalho que a Abicom faz? A Abicom, aliás, você pode comentar um pouquinho sobre o trabalho importante que a Abicom faz de publicar preços de paridade de importação. Acho que é uma contribuição importante para o mercado que a Abicom dá. É uma coisa até que nos surpreende, né? Porque a gente começou muito timidamente a fazer uma publicação diária dos preços praticados pelas refinarias nacionais, não é só a Petrobras, a gente tem também ali as refinarias privadas, acho que 6 ou 7 principais refinarias, e comparamos com a paridade de importação do produto que compete com o produto daquelas refinarias. Nós fazemos isso diariamente e para a gente foi uma surpresa a gente ver como o mercado tem olhado para esses dados que a gente publica no nosso site diariamente, né? Além de estar no site da Abicom, que é fácil de qualquer um decorar, é www.abicom.com.br, né? Nós temos também uma página no LinkedIn, onde o Ian, que é o responsável pela área de inteligência de mercado, de controles da Abicom, publica diariamente as PPIs nos diversos pontos de entrega das refinarias nacionais. Além disso, a gente coloca lá, também fazemos publicações sobre, por exemplo, gargalos logísticos, né? A gente tem variações de custos logísticos nos diversos portos, né? Dependendo do volume de navio, da quantidade de navio que está chegando, a gente pode ter filas de espera, né? A gente acaba tendo problemas localizados em alguns portos, mas nós estamos publicando quinzenalmente, em parceria com a Northstar, com dados da Northstar, a gente publica quinzenalmente essas informações de como é que estão as filas. É importante ter
entre as informações do comprador de diesel, olhar para esse ponto também, porque um dia de espera num porto, hoje, um navio, um dia de sobreestadia, né, num porto, famoso demurge. da demurge, pode ser aí de 40, 45 mil dólares por dia. Para um barco com quantos litros? Vamos pensar aí um barco de 50 mil metros cúbicos. 50 Nós estamos falando aí de 45... É meio centavo de Exatamente. real tem um peso e a gente vê... Por dia? Por dia. Então a gente vê, por exemplo, aqui no Porto de Santos, se você olhar os terminais ali da Lemoa, não é raro você ver navios aí 10 dias na fila para atracar. Ou por problema de falta de capacidade de atracação, ou por falta de espaço para descarga, ou dificuldades para retirar o produto que está armazenado, enfim, problemas aí na área retroportuária. Enfim, existem oportunidades de melhorias também de infraestrutura. Isso pode variar. Então, nós estamos falando aí de 10 dias, né, de demurge no porto aqui de Santos. A gente já viu alguns casos, Cleiton, de o navio chegando para abastecer, por exemplo, o interior de São Paulo, mas por uma questão de custo de demurge, ele optar por descarregar no Porto de Paranaguá, que não tem tido demurge, não tem tido fila. Então é melhor descarregar lá e gastar um frete rodoviário, mais alto, acaba emitindo mais gases de efeito estufa, consumindo mais diesel, mas economicamente ser mais viável do que a operação no Porto de Santos. A minha sensação é que se a gente ficar aqui mais 3 horas, a gente vai achar mais várias outras variáveis que podem influenciar o preço do diesel, o preço do diesel importado, né, que é tão relevante na composição do preço. Sérgio, muito, muito obrigado pela gentileza de vir aqui, de conversar com a gente, gravar esse episódio. Acho que foi muito rico, muito interessante, tem muita informação legal para digerir aqui. Obrigado demais. Nada, eu que agradeço aí pela oportunidade, até de um pouquinho de divulgar as atividades da Abicom, e estamos sempre à disposição, tá? Para você, Cleiton, para os seus ouvintes também, a Abicom está à disposição. Legal. Bom, por hoje é só, pessoal. Nos vemos no próximo episódio do CompraCast, podcast para compradores, gerentes e tomadores de decisão de consumo de diesel nas empresas. Muito obrigado.